Se você conhece minimamente o judaísmo, provavelmente você já ouviu falar do Bar Mitzvah, que é, digamos assim, a festa de maioridade, né? A partir da qual um menino passa a ser considerado homem, maior de idade, pela lei judaica, e que isso acontece aos 13 anos. No vídeo de hoje, a gente vai analisar qual é o significado cabalístico do Bar Mitzvah e de onde que ele vem na Torá, qual é a fonte da Torá que nos ensina sobre o Bar Mitzvah, sobre a idade em que ele acontece. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Para a gente entrar na discussão que eu propus antes da vinheta, né, entender o Bar Mitzvah, o que significa, a gente precisa antes analisar um pouquinho a história que está acontecendo na porção dessa semana. Uma das coisas que acontecem é a gente vê que Diná, uma das filhas de Jacó, é raptada, né, por um povo estrangeiro, provavelmente estuprada. Esse assunto não é muito claro ali pela Torá, mas os Midrashim, os nossos sábios, dizem que sim. E aí existe uma revolta, vamos dizer, entre os filhos de Jacó, que se levantam para ir lá recuperar a Diná. Na verdade, quem fica mais revoltado com isso e quem parte para a ação são dois dos filhos de Jacó, e eu queria já trazer o versículo da Bíblia que mostra isso, tá? Vamos lá, o versículo é o versículo 25 do capítulo 34 de Gênesis, que diz o seguinte: Vaikhu shnei vnei Yaakov, Shimon velevi, achei Diná ish harbo. E pegaram os dois filhos de Jacó, Shimon e Levi, Simão e Levi, os irmãos de Diná, ish harbo. Cada um pegou a sua espada. Tá? Então a gente vê aqui que quem realmente começou essa briga, né, para ir lá resgatar a irmã, são Simão e Levi. E aí o Midrash, que é a parte oral da Torá, né, os comentários que chegaram para nós pela tradição oral, fazem ali uma conta. Na verdade, o Midrash faz essa conta várias vezes, tá, para tentar dar datas, né, dos eventos na Bíblia, e eles descobrem que nessa época Shimon e Levi deviam ter 13 anos de idade. Tá? E aí Urashi, que é um dos comentaristas mais famosos da Torá, se não o mais famoso, ele nota uma coisa interessante. Ele fala o seguinte: por causa disso que a gente vê aqui, né, que eles têm 13 anos, a gente constata que em nenhum outro ponto da Torá, uma pessoa com menos de 13 anos é chamada de homem. E só dos 13 anos para cima que ela é chamada de homem. Esse é o primeiro lugar onde isso acontece. Então vamos voltar no versículo, a gente vai ver qual é essa palavra homem em hebraico. Diz lá, ó, Vaikhu shnei vnei Yaakov, Shimon velevi, achei Diná, ish harbo. É a primeira vez que alguém tão jovem é chamado de ish. Ou seja, o termo ish, segundo Urashi, só se aplica quando você faz pelo menos 13 anos. Né? E aí, o Urashi fala, bom, daqui a gente conclui que é essa a idade de maioridade no judaísmo. Né? Quando fez 13 anos, o menino já é maior. Para as meninas, a gente sabe que é 12, tá? Mas o Urashi aqui não está discutindo isso, ele está discutindo o caso dos meninos. Bom, agora a pergunta que eu e Yair quero fazer dessa discussão é a seguinte: por que a gente está aprendendo a idade da maioridade, né, quando que se faz um Bar Mitzvah, de filhos como Shimon e Levi, e não de outros filhos teoricamente mais importantes? Né? Por exemplo, Reuven, né, Rubens em português. Aliás, a personagem Reuven, eu não vou entrar em detalhes aqui nela, mas ela é uma personagem muito interessante no sentido de que ela devia ser um exemplo para nós de muitas coisas, e ela, nesta porção que nós estamos lendo, deixa de ser esse exemplo. Reuven, por exemplo, é o primogênito, segundo a linhagem, né? É o primeiro filho que nasceu, mas a gente sabe que ele perde a primogenitura. Reuven deveria ser, por exemplo, o rei de Israel, por causa disso. Mas quem que passa a ser o rei de Israel com as bênçãos que Jacó dá? Judá. Né? Reuven, os sábios dizem, deveria ser também o que instalaria a classe levítica e sacerdotal. Não é ele, né? Então, Reuven é uma figura interessante nesse sentido, que ele é um cara que tem todo o potencial representado de ter nascido primeiro, e esse potencial não é aproveitado. Né? Tem uma frase muito legal que diz o seguinte: o Reuven era o primeiro realmente, mas ele não era um líder. Então ele não tem ele não ganha esses direitos, né? Mas tudo bem, não vamos focar no Reuven. A pergunta é, por que eu não aprendi do Reuven? Por que eu aprendi, por exemplo, do Shimon? Né? E aí tem uma questão interessante que a gente pode começar a ver do próprio nome das personagens. Aliás, essa é uma dica que vale para você que está ouvindo. Sempre que você quiser entender a história de uma personagem, eu sugeriria que você começasse pelo nome dela. Né? Todo nome hebraico tem um significado. Às vezes o nome já te dá alguma lição bem valiosa.
Então, Reuven e Shimon, eles representam dois modos totalmente diferentes de se relacionar com Deus, né? O nome Reuven vem da palavra re'e, que significa visão. E Shimon vem de shma, de lishmoa, que significa ouvir. Por exemplo, quando a gente faz o Shema Israel, né? O que a gente está dizendo? Ouve Israel, escuta Israel. O que a gente pode começar a aprender daqui? Quando eu vou me relacionar com Deus, a questão que eu tenho que ter, né, nessa minha relação não é esperar ver Deus. Aliás, isso nem é possível, segundo o judaísmo, né? Mas eu tenho que tentar ouvir Deus. É muito interessante que eu já ouvi algumas pessoas falando assim, eu sou ateu, eu sou cético, mas se eu visse Deus, eu acreditaria nele e aí eu passaria a ser uma pessoa religiosa. E às vezes me dá vontade de responder para essa pessoa, ver Deus, você nunca vai ver Deus, né? Nem Moisés, que foi Moisés, viu Deus, tem uma questão lá se ele viu, se não viu, se viu de costas, né? O judaísmo não acredita muito nessa questão de ver Deus, né? O que a gente consegue sim é ouvir Deus. Então o Shimon é escolhido, a meu ver, não o Reuven por isso. O Shimon era a pessoa que conseguia ouvir Deus, né? Vamos explorar um pouco esse lado mais sensível também do ver e do ouvir. Qual que é a grande diferença aqui? O ver, se você parar para pensar, ele é muito mais físico do que o ouvir, né? O ouvir, pensa numa época, por exemplo, hoje a gente sabe, né, ciência, física moderna, que o ouvir tem ondas e que mexe partículas do ar, tudo bem. Mas imagina para uma pessoa ali da idade na época da Bíblia, o ver e o ouvir. O ver me parece uma coisa muito mais física, porque eu tenho um objeto e aí ele chega no meu olho e eu vejo, né? O ouvir parece muito mais mágico, né? Ele parece muito menos físico do que o ver. O ouvir, ele é, então, na tradição cabalística, muito mais sutil, né? Muito mais etéreo. O ver também, preste atenção, ele, quando você vê alguma coisa, é muito fácil isso prender a sua atenção, né? E o ver também, perceba, está ligado ao espaço. Em que sentido? Eu não consigo ver coisas que estão atrás de mim, né? A minha visão é limitada ao espaço, ao que o meu olho vê aqui, mais ou menos 130 graus, né, nos humanos, 140 graus, e depende de algo físico acontecendo em mim. E aí é difícil eu não ver, né? Quando algo acontece, vamos supor, bate um carro aqui na minha frente, provavelmente eu vejo. O ouvir, perceba que ele não tem essa ligação espacial. Eu posso estar aqui parado e ouvir uma coisa que está atrás de mim. Eu posso ouvir uma coisa que está ali à minha esquerda e que meu olho não enxerga, mas meu ouvido pega, né? E o ouvir não tem essa conotação física que o ver tem. Como eu falei, se bate um carro aqui na minha frente, provavelmente eu vou ver, muito fácil ver. O ouvir tem uma sutileza que às vezes não prende a minha atenção. Não sei se já aconteceu com vocês, por exemplo. Uma pessoa fala assim, o que é esse som? Aí você fala, que som? Não estou ouvindo nada. Aí a pessoa descreve, né? Ela fala, não, ó, tem um som assim, assim, assado. Aí você para, você meio que liga o ouvido, né? Aí você fala, nossa, é verdade, tem esse som. Já deve ter acontecido com vocês, né? O ver é uma coisa muito mais comum que todo mundo consegue. O ouvir, às vezes, você está desligado. Você não tem essa conexão com o ouvir. Então, sempre que algo é muito mais sutil e muito mais etéreo na Kabbalah, ele é muito mais ligado à alma, né? À medida que a gente vai indo para o físico, a gente vai indo para o corpo. Então, esse ouvir é muito mais espiritual, muito mais elevado segundo a Kabbalah. E de novo, o que a gente está falando aqui? A nossa relação com Deus, ela é muito mais uma relação de ouvir a Deus do que de ver Deus, né? Então muita gente espera ver Deus e eu, do ponto de vista da Kabbalah, diria, olha, tem uma péssima notícia, você não vai ver Deus, né? A Kabbalah até também duvida um pouco, não quero entrar, duvidar da crença de ninguém, tá? Mas assim, tem gente que fala, eu vi anjos, né? Um anjo veio me visitar. A Kabbalah duvida um pouco disso, né? O anjo é um ser tão forte também, tão elevado espiritualmente, claro que muito abaixo de Deus, mas que é muito difícil você ver anjo, tá? Você pode perceber a presença de um anjo, sentir a presença de um anjo, mas se você viu um anjo, talvez você não viu um anjo, você viu alguma outra coisa, né? E você achou que é um anjo. Mas tudo bem. A nossa relação, então, é muito mais mediada pela audição do que pela visão. E o que acontece? Essa audição que nós estamos falando não é uma audição alta. O que eu estou querendo dizer? Deus não fala conosco, segundo a Kabbalah, num tom alto, não é com mega, aquele alto-falante, aqueles carros de declaração de amor que fica reproduzindo o som. Não é assim. É uma voz muito mais baixinha, um som baixo, distante, mais ou menos como aquele que eu falei.
A pessoa tem que te falar, ó, para ouvir, você está percebendo esse som? Você tem que parar e tentar se conectar. Muitas vezes, se você não prestar atenção, você não vai ouvir, né? Essa é a nossa relação com Deus. Então, se a gente traz aqui agora para a nossa questão, o que é o Bar Mitzvah do ponto de vista da Kabbalah, de tudo que a gente falou? É quando eu consigo ter a relação que Shimon tinha com Deus. É quando eu começo a ouvir Deus na minha vida, né? Para a Kabbalah fazer Bar Mitzvah é, metaforicamente, quando eu aprendi a ouvir Deus na minha vida. Então, claro que isso não necessariamente acontece aos 13 anos, né? Do ponto de vista legal judaico, tudo bem, eu tenho que marcar uma data, então ficou 12 anos para menina, 13 anos para meninos. Mas isso pode acontecer para qualquer um, em qualquer momento da vida. Tem gente que às vezes está com 50, 60 anos de vida e ainda não aprendeu a ouvir Deus, né? Quando você chega nesse estado de que você consegue ouvir Deus se comunicando com você, você consegue ouvir Deus nas pequenas coisas da vida, nesse momento você fez Bar Mitzvah, segundo a Kabbalah, ou Bat Mitzvah se você for mulher. Nesse momento você atingiu uma maioridade espiritual. E nessa hora, quando você começou a ouvir, a sua vida fica toda transformada, né? Então agora você tem uma responsabilidade maior, isso que o Bar Mitzvah também representa. Agora você consegue perceber que existe um Deus, que existe um ser supremo governando o mundo, então a sua relação com esse mundo muda, né? Então esse ouvir traz também consigo, é uma coisa muito boa, mas traz consigo responsabilidade, né? Não é só assim, só o lado bom da coisa. Porque também se você aprendeu a ouvir, mas ignora essa voz, é uma coisa complicada de se fazer, né? É como você ouvir um bom conselho de alguém, você ouvir, por exemplo, as instruções do teu pai ou da tua mãe, e ir contra porque sim, né? Provavelmente você vai quebrar a cara, provavelmente você não está fazendo algo muito bacana, né? Então, se a gente pensar Deus como um pai, como uma mãe ali, que começa a falar conosco, e eu começo a ouvir, o que é interessante? Não só que eu ouça, mas que eu comece a aplicar aquilo na minha vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente, às vezes, até está ouvindo Deus, tem uma relação, e teima em ir contra, né, o que elas ouvem de Deus. Então são pessoas que vão contra o que a alma delas está dizendo. E essas pessoas começam a ter, invariavelmente, sofrimento na vida. Esse sofrimento pode ser externo, né, a vida que começa a ficar caótica e não anda, porque essa pessoa não está ouvindo Deus falando com elas, ou a pessoa começa a ter problemas mesmo internamente, né? De dúvidas, de não aceitação, de questionamentos, de tristeza, depressão, porque ela não quer conectar com aquela voz. Ela, como eu falei, ela ouve, mas ela não quer aplicar aquela voz, né? Só para encerrar, vou citar aqui uma outra passagem muito interessante que prova que para nós aqui na Kabbalah o importante é ouvir Deus e não ver Deus. Uma passagem que vocês talvez já ouviram falar, quando o povo de Israel estava no Monte Sinai recebendo a Torá, né, dizem os nossos sábios que o que eles falaram? Deus meio que pergunta, né? Vocês querem receber a Torá? Vocês vão cumprir a Torá? E o povo diz, Na'aseh v'nishma, nós vamos fazer a Torá e nós vamos ouvir, né, a Torá. Significa, nós vamos ouvir o que você, Deus, quer de nós. Nós vamos ouvir o que você, Deus, está pedindo. De novo, ninguém fala assim, olha, eu vou ver Deus, eu quero ver Deus. Isso é uma dádiva que talvez só os profetas tenham. E nem eles, porque na verdade eles estão vendo simbolismos, né, imagens que levam a Deus. Ninguém está preocupado com isso na Kabbalah. Eu quero tentar ouvir a voz de Deus, né? O que Deus tem a me dizer no sentido conselhos que Ele me dá, e também o que Deus tem a me dizer no sentido coisas que Ele pede de mim, né? Deus às vezes pede, por exemplo, que eu seja eu mesmo, que eu vá atrás dos meus dons, que eu vá atrás das minhas capacidades. Então é uma voz que me tem duas facetas, né? Uma de me aconselhar, mas também uma de me exigir. E de novo, encerro falando, quando a gente começa a ouvir essa voz, quando eu já sei agora sintonizar o meu ouvido para ouvir a voz de Deus, eu estou fazendo o meu Bar Mitzvah, meu Bat Mitzvah, eu chego no nível de maioridade espiritual, e aí eu estou me conectando com a energia, por exemplo, que o Shimon ensinou para nós. Um bom dia a todos, uma boa semana, Shavua Tov e tudo de bom.